aí meninas, tudo bem? Todas preparadas para organizar o próprio casamento? Eu sou a Andrea, eu sou assessora de eventos, trabalho agora com personalizados, papelaria personalizada da Deia com Ideia e gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas que eu acho bastante interessantes. Vamos começar assim com uma pergunta que eu ouço com bastante frequência. As pessoas falam assim, é possível casar sem ter uma cerimonialista? O que você acha? Eu vou responder para você. Sim, é possível, mas não é fácil. Se você tiver condições de ter uma cerimonialista no seu casamento, uma assessora de evento, alguém para organizar seu casamento, não fiquem na dúvida. Contrate essa pessoa, porque ela vai saber conduzir a situação desde o início do planejamento, da organização e no dia a execução, que eu falo para você. O mais difícil de tudo é a execução. É o dia do seu casamento. E é aí que essa profissional de eventos, ela é muito importante. Mas, se no momento você não tem condições ou não quer contratar uma pessoa para organizar o seu casamento, para conduzir o seu casamento, não se desespere. É possível que você mesmo faça, tomando alguns cuidados desde o começo até o dia do seu casamento. E eu vou te ensinar esse passo a passo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é um projeto. Então, ele tem um planejamento, uma organização e uma execução. Então, se você fizer esses 3 passos corretamente, no fim, no dia do seu casamento, você vai ver que os riscos de algo dar errado, eles foram diminuídos muito, consideravelmente. Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que no decorrer do processo da organização do casamento é muito comum de acontecer. E assim, faz parte desse projeto, dessa organização. Então, não se desespere, não é só com você que acontece isso. Quer saber de uma coisa que acontece com bastante frequência? Desentendimento entre o casal. Brigas entre o casal. Por quê? Um quer de um jeito, outro quer de outro. Um pensou de uma forma, outro pensou de outra. Isso é normal de acontecer. É um momento em que os dois estão conhecendo coisas novas, muita informação ao mesmo tempo, e aí vocês ficam perdidos e cria aquela ansiedade. Então, o que eu sugiro que nesse momento vocês se respeitem. Essa é a palavra de ordem, respeito. Ouça o que o outro tem para dizer, concordando ou não, você ouça. Quando ele terminar de contar ou ela terminar de falar, se ela pedir sua opinião, você dê a opinião. Se ela não pedir, fique para você. E aí, no momento oportuno, você volta nesse assunto com ela e fala, olha, eu penso assim, assim, assim. Eu ouço muitas noivas falar assim, eu não imaginava que dava tanto trabalho assim para organizar um casamento, isso porque eu tenho uma assessora, isso porque eu tenho uma cerimonialista, a gente acaba brigando por pouca coisa. Sim, mas vamos entender que tudo que está acontecendo na vida de vocês agora é novidade, tá? Então não se desesperem, conversem, fale a respeito. Agora no começo que tá tudo muito fresquinho ainda, né? As ideias de vocês, coloca no papel, coloca o que um pensa, o que o outro pensa. Vai ficar muito mais fácil lá na frente de vocês decidirem alguma coisa, tá? E aí durante o processo eu vou falando novamente sobre esse assunto com vocês. Uma outra coisa que eu sempre sugiro para as minhas noivas é que façam uma agenda do casamento. O que é essa agenda? É um caderninho. Quando eu sou assessora de casamento, eu geralmente presentei as minhas noivas com essa agenda, né? E aí lá você anota tudo, você e seu noivo. Começa lá com o que vocês imaginaram para o casamento, o que vocês gostariam que tivesse, como vocês gostariam que fosse o casamento, quanto de dinheiro vocês têm, tudo, anota tudo. Cria regras, isso é muito importante, cria regras para a organização do seu casamento. Por quê? No decorrer do processo, é muito comum um dos dois sair fora do foco original, sair fora da verba financeira para o casamento, né? E aí, se você tiver uma regra, você pega lá a sua agenda e fala assim, ó, a gente combinou isso aqui, ó. Lembra, no começo do nosso planejamento a gente combinou isso daqui? Vamos voltar? E aí, encerra a discussão. Essa agenda vai acompanhar vocês em tudo, seja na reunião com o fornecedor, seja para colocar lá quantos orçamentos você pediu e de quem você pediu, seja para fazer o seu cálculo financeiro de quanto de dinheiro vocês têm para o casamento, quanto está entrando, entendeu? Tudo que vocês tiverem para anotar sobre o casamento vai para a agenda do casamento. E aí a gente vai falar sobre ela um pouquinho mais para frente.
Vamos entender o que é um projeto de casamento. Como todo projeto, ele é dividido em partes. Então, tem a fase do planejamento, da organização e da execução. Os noivos, eles devem e precisam estar sempre envolvidos na parte do planejamento e da organização, mas da execução não devem e não podem. Por quê? A execução é lá no dia do seu casamento e nesse dia os noivos, eles precisam estar com a cabeça longe da festa. É o momento deles. Então, alguém familiarizado com o processo, que vem acompanhando os noivos desde o planejamento, desde a organização, essa pessoa sim deve estar lá no dia do casamento para fazer a execução desse casamento, sem levar a preocupação e a ansiedade do momento para os noivos. Então é aí que entra o fator da cerimonialista ou da assessora e quando não houver, da pessoa que vocês escolheram para ajudar nesse processo do casamento, certo? Vou falar um pouquinho sobre o planejamento. O que é o planejamento? Então o planejamento é o momento onde vocês vão colocar no papel todas as ideias que vocês tiveram para o casamento. O que vocês imaginaram? Ah, eu quero um coquetel, eu quero um jantar, eu quero de dia, eu quero de noite, eu quero para muitas pessoas, eu quero para poucas pessoas, eu quero uma lista de convidados com tantas pessoas, eu quero tantos padrinhos. Esse é o momento, não precisa de uma ordem cronológica. É ali onde vai colocar todas as ideias. E aí, depois que tiver todas as ideias que vocês levantaram, que gostariam que tivesse no casamento de vocês, é que vem a parte da organização. Então aí vamos colocar em ordem cronológica. Tudo que vocês sonharam para o casamento, colocar em ordem cronológica. Por exemplo, você não vai sair contratando todos os fornecedores de uma vez. Tem uma ordem certa de contratação. E antes de você contratar o seu fornecedor, é preciso que você faça orçamento, que você faça pesquisa, que você faça visitas. Então, é nessa fase da organização. O planejamento é o momento onde você pega todas as ideias, tudo que você gostaria que tivesse no seu casamento e coloca no papel. A organização é quando essas ideias vão ser colocadas em ordem cronológica para que aconteça e aprofundada em cada uma dessas ideias como será feito para executá-las. Deu para entender? Ficou meio confuso? A gente volta a falar sobre isso um pouquinho mais para frente, com mais detalhes, para que não haja nenhuma confusão. Como eu disse, depois da fase do planejamento e da organização, vem a fase da execução. E aí, vocês precisam de alguém de confiança, alguém que acompanhou lá quando vocês começaram o planejamento, depois quando vocês passaram para a fase da organização, essa pessoa precisa estar familiarizada com tudo que veio acontecendo. E aí é que assim, alguns noivos desistem de colocar alguém para fazer o casamento que não seja um profissional quando eu começo a falar a respeito disso. Porque a princípio as pessoas têm assim, é minha irmã que vai ajudar, é minha mãe com a minha sogra que vai ajudar. E aí eu vou levantar algumas considerações que eu gostaria que vocês pensassem com bastante carinho a respeito disso. A pessoa que vai ajudar no seu casamento, ela não pode ser seu convidado para a festa. Ela não pode ser sua irmã, sua madrinha, sua mãe. Por que não pode, Andréia? Vou explicar. Essa pessoa que você coloca como organizadora do casamento, ela não vai participar da sua festa. Ela vai estar naquele momento organizando a sua festa. Então não é possível que ela aproveite o momento que é o momento dos noivos junto com vocês. Então não é legal você pedir para sua mãe, para sua irmã, para sua melhor amiga, para que ela faça esse trabalho para vocês, porque nesse momento elas querem estar junto de vocês, elas querem aproveitar a festa com vocês, elas querem registrar um momento com vocês e falo para você, executar um casamento é algo muito tenso, que a pessoa precisa estar o tempo inteiro com um cronograma na mão, vendo se está sendo feito do jeito que foi planejado. E quem está responsável por esse item não tem tempo de sentar ali para degustar um jantar com os noivos, para tirar uma foto. E digo mais, ela não tem tempo para ir na cabeleireira se arrumar, para colocar um sapato de salto, um vestido bonito, porque é um momento de correria. Então, o que eu sugiro? Que você tenha alguém para executar a sua festa de confiança. Alguém que você vai chamar para fazer a festa para você, mas que ela não fique chateada por você não convidá-la como convidada da festa. Ela vai como alguém para trabalhar na sua festa.
E aí é que eu falo, é interessante você pagar uma quantia irrisória, uma quantia simbólica, para que ela entenda que ela está ali fazendo um favor aos noivos e organizando a festa. E ela não está ali para ser uma convidada. Deu para entender? Ficou claro? Porque assim, às vezes você acha assim que a mãe, a sogra, a irmã, a prima, a melhor amiga consegue fazer isso e elas naquele momento elas querem estar junto com vocês. Então assim, é uma responsabilidade que elas vão aceitar, ficarão muito felizes, mas aí elas vão ficar pensando assim, poxa, eu não posso ficar ali na mesa com os meus amigos e com os noivos, entendeu? Então a pessoa tem que ser alguém de fora. Uma conhecida, por exemplo, ela conhece o casal, ela participa de todo o planejamento, de toda a organização, mas no dia do casamento ela não é a convidada, ela é alguém que está ajudando os noivos a realizar um sonho. Ela vai ficar muito feliz com esse convite que vocês farão para ela, né? E aí eu tenho mais para frente um vídeo que eu vou fazer conversando com essa pessoa, explicando para ela como que vai ser o dia do casamento, o que que ela precisa, como que ela precisa agir. Então é um vídeo exclusivo para essa pessoa. Mas no momento que eu quero que vocês entendam que a pessoa que vai fazer o seu casamento, ela precisa estar desvinculada a qualquer laço afetivo que vá interferir no dia do casamento, como convidada ou não. Mais um detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês em relação aos cuidados com a pessoa que irá executar a sua festa é que não é possível que apenas uma pessoa faça essa organização. Você precisa de pelo menos duas. Então seria uma pessoa que aqui nós vamos chamar de assessora ou organizadora do seu casamento e uma pessoa que a ajude. Uma que vai ficar com o cronograma, que vai ficar lá listando tudo o que precisa ser feito no dia da festa e vai falar para a recepcionista aonde que ela pode ajudar. São duas pessoas que você precisa. Então eu sugiro que ela tenha alguém com afinidade que vá trabalhar junto com ela no dia do seu casamento e aí as duas vão dar conta de fazer a festa do seu casamento andar conforme foi planejado e organizado. É alguém que tem que ter conhecimento de tudo que vocês fizeram durante todo o processo de organização e de planejamento e organização. Alguém que tenha afinidade e alguém que seja proativo. Não adianta você colocar alguém lá que precise toda hora de dar ordem para essa pessoa. Não, ela tem que lembrar, olha, a gente pensou que os noivos têm uma valsa para dançar, daqui a pouquinho tá no horário da valsa dele. Então eu vou lá ver se a música tá no ponto, eu vou ver se a noiva precisa ir fazer um xixi antes para que na hora ela consiga dançar sem ficar se sentir incomodada, sabe? São pequenos detalhes que essa pessoa tem que ter a sensibilidade de perceber sem que ninguém precise ficar falando isso para ela. E por fim, eu queria falar para vocês a respeito da responsabilidade da assessora ou da pessoa que vai cuidar da sua festa. É preciso que vocês conversem bastante, porque no dia da festa ela vai ter que tomar algumas decisões que não terá tempo de conversar com vocês, né? Então vamos supor que aconteceu de vocês contratarem lá X salgadinhos ou alguma determinada bebida e na hora ela percebeu que não são aqueles salgadinhos e não é aquela bebida que vocês contratou. Ela não vai pegar o telefone e vai ligar para vocês e falar, viu, vocês contrataram bolinha de queijo e chegou coxinha aqui. Não, ela tem que ter a autonomia de falar para o fornecedor assim, tudo bem, então você substitui a bolinha de queijo pela coxinha e a cerveja de marca tal pela cerveja de marca tal. Sem prejuízo de que no futuro vocês falem assim, eu não autorizei nada a você fazer isso, eu queria bolinha de queijo. Então é preciso que vocês entreguem para ela esse material de planejamento e organização impresso para que ela saiba como que ela vai executar no dia e a responsabilidade que ela tiver em decidir algo em nome dos noivos precisa ser antes conversada com vocês. Até onde ela pode decidir alguma coisa sem falar com vocês ou com quem ela deve procurar. E por fim, o que eu quero salientar a respeito da pessoa que vai organizar seu casamento é que se ela puder participar de tudo que vocês planejaram e organizaram, ótimo.
Se ela não puder participar, se vocês escolherem essa pessoa quando já está com o processo adiantado, então dê por escrito tudo que vocês trabalharam nesse caminho, né? Dê para ela por escrito para que ela leia, porque quanto mais familiarizada ela estiver com o processo, mais natural serão as decisões dela e as atitudes dela no dia da sua festa. Então ela não vai se sentir pressionada, ela vai tomar uma decisão mais rápida e vai fazer com que tudo aquilo que está no papel seja feito da forma como você sonhou. E os erros que poderiam acontecer serão minimizados em relação ao que poderia acontecer se ela não conhecesse o processo. Tá? Então, hoje o que eu queria falar com vocês era em relação a essa primeira fase, né, de organização do casamento, colocar essa sementinha na cabeça de vocês para que vocês pensem com carinho a respeito de contratar ou não uma cerimonialista ou alguém para executar o dia do seu casamento, né? Porque há muitas cerimonialistas que elas trabalham apenas no dia do casamento. Então vocês podem fazer todo o processo de planejamento e organização sozinhos e aí vocês contratam essa pessoa e entrega para ela por escrito tudo o que vocês planejaram e organizaram. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa fase de planejamento, que tenha plantado uma sementinha aí no coração de vocês para que incentive a que vocês mesmos organizem, porque nada melhor do que a gente colocar para fora os nossos sonhos, colocar no papel os nossos sonhos, né? E a diferença da gente organizar o nosso casamento e o casamento de outra pessoa está justamente aí. Porque quando a gente sonha, a gente sabe como é que tá aqui dentro da cabeça da gente. O que a gente deseja, como que a gente quer, né? Então é mais fácil colocar no papel. Agora, quando a gente trabalha com isso, como cerimonialista ou como assessor, a gente tem que buscar isso dentro do cliente, tirar isso de dentro do cliente, colocar isso no papel, apresentar para ele e perguntar: é assim que você sonhou? Então, uma coisa é você realizar o seu sonho e outra coisa é você realizar o sonho de outra pessoa. Sucesso! Tenham aí grandes sonhos, coloquem no papel grandes projetos e durante toda a fase eles vão sendo moldados para sua festa ficar linda, tá bom? Um beijo!